Pronto, nego. Ô Bessa, boa noite. É um prazer você estar aqui para nós bater essa resenha. Ô Bessa, conta um pouco para nós da sua história, como que foi a sua infância, apesar que nós já se conhecemos há muitos anos, né, graças a Deus. Mas conta um pouco pra gente aí da sua infância, como que foi essa trajetória? Fala, meu irmão! Bom, que prazer. Primeiro, uma honra, né? Obrigado por estar aqui, tendo a oportunidade de te dar um abraço. Você é um parceiro que eu tenho o maior carinho, o maior respeito. Desde a época que você era o melhor goleiro, né? Ou era o zagueiro? Época do futebol, nosso parceirão Beraba, muito tempo aí. E eu quero dizer que eu estou feliz pelo convite que você fez, né? Tá aqui batendo papo, a vida da gente eu falo que minha vida é um 24 horas, até em função do que a gente vive, né? Mas eu estou muito feliz de estar aqui batendo um papo, parar um pouquinho até para dar uma relaxada, bater um papo contigo, né? O Paulo tá ali do outro lado, tá ouvindo a gente, falou que você tem uma voz bonita, eu falei, bom, vou lá ouvir a voz, você vem, pô. Mas legal, obrigado aí por estar aqui batendo um papo contigo e aos seus seguidores também, né? Parabéns aí pelo empreendimento, pela coragem, pela determinação, né? E algo novo, né? Não imaginava que o Tevin fosse o cara da comunicação, cara. Parabéns. Obrigado. Isso aqui é só para maluco, fazer comunicação é só para maluco e tem que ser muito audacioso e tem que ter um espírito de empreendedor também. Fico feliz que você tenha essa pegada meu aí. parceiro. Obrigado. Tamo junto aí. Bom, velho, eu sou um cara que eu tô aqui, eu fui recebido em São Joaquim da Barra há 43 anos. Desde 1981, foi o ano que eu cheguei aqui, lá no Jardim Paraíso, Sambra. Aproveitar e deixar um abraço para a rapaziada de lá, meus irmãozinhos de lá, todo o pessoal que sempre tem um carinho muito grande quando a gente tem a oportunidade de se encontrar. Então, um grande abraço a todo o pessoal lá, os moradores, né, os amigos, as pessoas que a gente cresceu junto ali com diversas famílias. Então, foi ali que eu cheguei, fui abraçado por São Joaquim da Barra e ali no bairro da Sambra, Jardim Paraíso. Você sabe como é que escreve Sambra também? Não, me ensina aí. Não, me ensinar não. Você sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Não. Agora está um pouquinho. Acho que as pessoas tocaram um pouquinho mais. Sambra, na realidade, o bairro recebeu esse nome. Normalmente, antes do M, do P e do B, normalmente na caligrafia da língua portuguesa, antes, então vai o M de Maria. E Sambra é com N de navio. Diferente. Vou te explicar por quê. Porque ali a denominação da empresa algodoeira que tinha lá, Sambra, que é Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro. Legal, ué. É o nome da algodoeira. Por isso com N de navio e não com M de Maria. Hoje eu já tenho visto um pouco mais. Antes não, era raridade. Você não encontrava, as pessoas escreviam isso sempre com M. Eu falava, gente, ó, não leva a mal não, mas o Sambra tá errado, é com N de navio. Mas você tá falando besteira, antes do B é o M. Eu falei, tudo bem, mas aí é o nome da algodoeira, por isso que é com N. Muito bom saber disso aí. Pois é, eu cheguei a São Joaquim da Barra, com 6 para 7 anos. Hoje eu tô cinquentão. Graças a Deus. Tô com meio século de vida. E cara, quando eu cheguei, garotinho, cheguei com toda a minha família, meu pai já trabalhava, já morava, né? Tipo, a cada 6 meses ele ia embora, ficava lá uma semaninha, 15 dias e voltava para cá, né? Os mineiros fazem, até hoje, de onde eu vim, porque eu sou do norte de Minas, eu sou de uma região chamada Janaúba, depois de Montes Claros, é bem norte de Minas mesmo, já bem próximo à Bahia, né? Então a minha cidade, naquela época a minha cidade, que hoje tem o nome de Serranópolis de Minas, porque tem Serranópolis de Goiás, mas o meu é Serranópolis de Minas. Antes era só um distrito de Porteirinha. Porteirinha é a cidade um pouco maior e na época era um distrito. Hoje emancipada há 20 e poucos anos, pouco mais de 20 anos emancipada, que é a minha Serranópolis de Minas. Enfim, então uma dessas idas e vindas, meu pai resolveu trazer a nossa família. Em 1981 foi o ano que aconteceu isso. Então, chegou a escadinha, nós somos em meia dúzia, 3 homens e 3 mulheres na família, os irmãos. E meu pai buscou a família, né? Na época, viemos embora. E um fato engraçado, que
Eu lembro que eu fiz a minha primeira série lá. Mas antes de vir embora, eu fui picado por cobra. E eu cheguei aqui, eu, né, comecei a estudar, fui fazendo a segunda série, e aí a professora falou, olha, não tem jeito, você vai ter que voltar a fazer a primeira série. Eu escrevia tudo pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, eu não enxergava direito. Aí detectaram, o meu sistema nervoso havia sido abalado. Fui, né, não, tô aqui, tô vivão. Graças a Deus. Amém. Mas eu tive o sistema nervoso abalado quando fui picado por cobra, né? Imagina, hoje tem, já tinha os soros antiofídicos, essas coisas todas, mas tecnologia que tem hoje, né? Imagina, há 50 não, mas quase 50 anos atrás, 44 anos, né? Então era bem diferente. Então, e fora isso, foi o tempo de socorro, aquela coisa toda também. Até quero lembrar que se não fosse uma tia-mãe, que eu tenho uma tia-mãe, que falo que ela que me salvou, não foi do hospital, porque naquela época ela colocou fumo de mascar na boca, as pessoas tinham muito essa mania, as pessoas mais idosas tinham muito essa mania. Então ela pegou o fumo, colocou na boca e sugou todo aquele sangue da cobra, que a cobra havia no local onde ela tinha me picado na canela. Estava brincando com o papagaio bem enroscou, tal, abaixei, estou lá mexendo, de repente eu levantei, eu senti uma friagem na perna. Eu só dei uma sacudida, de repente senti aquela friagem de novo, eu sacudi de novo quando eu olhei a cobra, e foi que eu gritei, e aí foi onde ela me picou. Enfim, minha tia, eu falo que a minha tia Ana, minha tia-mãe, né, me salvou porque ela fez isso, ela sugou com o fumo na boca, sugou aquele lugar. Depois me levaram para a cidade próxima, que é a cidade de Porteirinha, e ali eu fiquei tomando um monte de soro ali um bom tempo. Enfim, mas quando eu cheguei aqui, eu tinha esse problema, né, a visão meio que deturpada. Então eu escrevia para cima e para baixo. Eu fiquei um ano inteirinho, tive que estudar de novo o primeiro ano, e eu fiquei o ano inteiro estudando caligrafia, usando o caderno de caligrafia para treinar a escrita. E foi assim. Fiz todo o meu primeiro ano, o primeiro grau ali no Jardim Paraíso, lá no Graziella Malheiro Fortes, né? E onde tem grandes amigos até hoje, né? E, enfim. Depois, ali tem um monte de histórias, né? Tem várias passagens bem interessantes. E conta pra nós um pouco como que foi sua chegada na televisão. Como que surgiu esse interesse para você trabalhar na televisão? Como que começou essa história? Bem, na realidade é um passo bem grande, né? Você já deu um pulo enorme. Para não perder o fio da meada é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa, desde garoto, eu sempre fui muito extrovertido, sempre fui muito comunicativo, e isso eu me lembro porque eu tenho professoras, inclusive tem uma que é viva até hoje, que chama Nilda Niero Alves. Hoje ela não mora mais aqui, acho que ela mora em Jundiaí, que é uma região onde eu morava lá, próximo a Itupeva. Fiquei 4 anos e pouquinho por lá. E essa professora minha, que é uma pessoa que tem o maior carinho, maior respeito e uma gratidão, porque eu sempre falo, né? A palavra tem poder. E eu ouvia muito isso dela. Eu ainda verei você longe, fazendo comunicação, trabalhando na área de comunicação. E hoje isso fica muito presente na minha vida, né? Eu estou na comunicação um pouco mais de 20 anos, né? Mas eu, quando realmente, logo que eu entrei, que me encontrei, porque eu passei por... se você falar de metalurgia, agricultura, construção civil, comércio, isso aí eu já fiz de tudo, conheço um pouquinho de cada uma dessas áreas. A comunicação, ela chegou aos 27 anos mais ou menos na minha vida, mas eu desde garoto. Eu falo que eu nasci político e comunicador, né? Hoje, depois da reflexão que eu fiz, então eu entendo que eu tenho como missão e essas duas áreas, que é para eu ajudar, para eu auxiliar as pessoas, para eu servir as pessoas. Então, quando alguém me pergunta, por isso que eu sou apaixonado tanto pela comunicação quanto pela política, porque são dois veículos incríveis de transformação na vida das pessoas, usados para o bem. Né? Quando usados para o bem, tanto a política quanto a comunicação, eu não tenho dúvida de que isso pode mudar a vida das pessoas, de uma sociedade, enfim, de um país. Né? A comunicação, ela tem um poder muito grande da mesma forma como a política. Tanto é que a comunicação, ela foi considerada o quarto poder. É isso. Então é um negócio de louco. Então isso muda governos. Nós temos aí provas no nosso país. Então, voltando, eu sempre ouvia isso dessa professora minha, que é a Nilda Niero Alves. E quando eu cheguei na comunicação é que eu fui entender, né? Caramba, eu fui lançado na comunicação e alguém me viu que eu seria um profissional para a comunicação, que me daria bem lá atrás. Eu tinha
8, 9 anos, né? Olha que coisa. E essa professora foi uma delas. E vez ou outra eu encontro ela, né? Eu encontrei ela em 2022. Eu estava acabando de chegar aqui, ela estava na cidade, estava no posto da saída, eu encontrei com ela, dei um abraço muito forte nela. Vez ou outra, ela está na meia rede de comunicação, pelas redes sociais. Vez ou outra está lá, deixando um recadinho para mim, eu deixo um recado para ela. É muito gostoso, Legal. é muito gostoso. E que bom, né, que ela não estava errada. Que bom que ela não estava errada. Mas o legal é que tudo tem um momento certo. Porque é o seguinte, eu falei para você que eu trabalhei com agricultura, eu trabalhei em vários setores da agricultura. Pô, já capinei, já apanhei muito algodão, já ralhei algodão, já colhi muito amendoim, milho, cara, já capinei cana, cara, muita coisa na área da agricultura, né? Trabalhei ajudando meu pai como retireiro, meu pai ficou uns 11 anos morando num sítio aqui, né? Então, conheço um pouco de café já, né? Na cafeicultura, conheço um pouquinho, né? Então, tive a oportunidade de conhecer vários setores, né? Da área falo que na área do... Eu chamo tudo de empreendedorismo, porque tudo é empreender, né? Porque é engraçado, porque, cara, em todo lugar que eu passei, eu sempre vendia. Mesmo estava lá na roça fazendo eu vendia alguma coisa. Uhum. Eu sou um vendedor nato com 8, 9 anos. Eu lembro lá do Jardim Paraíso, antes de... deixa eu esquecer não, depois nós temos que voltar como eu cheguei na TV, que você falou, você me perguntou. O que acontece? Eu com 8, 9 anos de idade, eu lembro, eu morava lá na Sambra, eu comecei a vender sacolé. Sabe o que é sacolé? Claro. Sacolé tem gente que chama de geladinho. Gelinho, não, né? É gelinho e tal. Então, eu aprendi a produzir sacolé lá na Sambra. Depois passei a vender salgado, né? Depois eu passei a vender picolé, mas antes disso eu vendia biroca, bolinha de gude. Que nem vê se falar mais, não, né? Mudou, né? Hoje é só eletrônico, né? A meninada, se falar de bolinha de gude, a menina vai comer, vai achar que aquilo é gelo, né? Brincadeira, pedra d'água, igual a música. O que acontece? Eu vendia bolinha de gude, lá tinha um local, dava o horário do recreio, era chama de reguinho, né? Que é um lugar onde a água corria muita água e tal. E aí que era atrás da escola. Então a rapaziada, quem não ia chutar pedra, porque não era bola, era um ou outro que tinha uma bolinha que levava pra bater, ou era chutar pedra, a galera botava o que chute no pé, ia chutar pedra, que era o futebol na hora do recreio, outros iam jogar biroca. Eu, mais novo, antes de começar a chutar pedra, para jogar bola, eu jogava biroca. E adorava. Aí eu ganhava muito, tal, aquela coisa. E aí depois eu descobri que eu podia vender. Biroca. Eu comecei a vender ali, que eu ganhava e vendia, ganhava e vendia. E depois eu comecei a comprar umas birocas bonitas, umas de leite. Leitinho, né? Exatamente, umas birocas diferenciadas. Que é a bolinha de gude, para quem não está entendendo o que nós estamos falando, que é a bolinha de gude. E aí eu vinha no bazar da rodoviária, ou então no Tuniquinho, no Chico. Comprava aquele monte e vendia para os meninos da fazenda. Depois eu descobri que eu poderia vender carteira para os meninos da fazenda também. Eu tinha 8, 9 anos de idade. Eu vinha no bazarzinho da rodoviária, comprava carteira e vendia para os meninos da fazenda, que vinha da fazenda para estudar. Que era novidade lá na fazenda para eles, super, né? Super. Eu lembro que tinha umas carteiras, que tinha um chaveirão, uma molinha de plástico. E o cara, aquilo era bonito. Hoje a gente olha aquilo e fala, não acredito. Eu tenho uma foto que eu olho aquilo e falo, não acredito que eu usava um negócio desse pendurado na... Mas era bonito, cara. Era da moda. Novidade. É tipo hoje. Amanhã, se a gente olhar daqui 10, 15 anos, vai olhar, pô, essa camiseta não tá legal. Tá? Ou esse cabelo não tá legal. Pô, sabe? Então você fala, pô, não, mas eu era o melhor que você tinha naquele momento. E tá tudo certo, né? Então, cara, eu cresci assim. Desde os 8, 9 anos, eu vendia ferro velho. Pô, vendia muito ferro velho. Faculdade. Tem uma faculdade lá no Jardim Paraíso. Tem. E aí, lá naquele local... Porque ao lado, acho que ainda tem uma serralheria, que mexe com carrocerias, conserta, constrói, fabrica. Naquela época tinha uma carroceria, tinha uma serralheria que era de uma pessoa, né? Cara, eu saía da escola, já ia porque tinha os horários de jogar a sobra, serragem, aquela coisa. Pô, vendia muita serragem, mas os ferros cortados, parafuso velho cortado, cobre né, trocava as fiação das carrocerias, eu juntava, vendia ferro velho, vendia o cicobre, juntava, ia fazendo bolinho para vender os cobre. Cara, depois eu comecei a vender serragem. Porque naquela época quem tinha um tanquinho, ou então raramente ia ter uma máquina, era gente que muita posse, endinheirado.
Então, não existia para nós negócio de tanque. Não, era tudo na mão, né? E aí o que acontece? Em 88, eu lembro que começou, acho que foi em 88, a cana passou a ser, acho que a Mogiana estava chegando em 88 por aí. Eu lembro que quando começou a cortar cana, e meus pais cortaram muita cana, então aquele suco da cana, ele pegava na roupa, a roupa ficava parecendo couro. Duro, mas dura a roupa. E aí tinha que ferver a roupa. Eu vendia serragem para as pessoas ferverem a roupa para lavar, facilitar a lavagem da roupa. Então, desde garotinho eu fui esse cara que trabalhei cedo, aprendi a empreender cedo, vendi cedo. Então, tá na veia, sabe? Eu sou um empreendedor nato. Isso é aquilo que eu sempre procurei ajudar as pessoas também. Sempre que eu pude, eu falo que eu já tirei a minha camisa para dar para o outro. É mais ou menos por aí. Cara, porque eu entendo que se a gente está aqui, a gente não está do nada. A gente está aqui para nos ajudar, para nos apoiar. Exatamente. Agora, é claro, eu sempre brinco também que tem uma frase que eu uso que é: eu também hoje eu aprendi a salvar quem quer ser salvo. Sim. Porque não adianta eu querer te ajudar se você não quer ser ajudado também, porque tem muito isso. Demais. E aí tem aqueles folgados. É o cara que quer tudo na mão. Se preferência ele quer que você mastiga a carne para ele, mastiga o arroz para ele e entrega na boca. Cara, eu acabei de falar, trabalho desde os 7, 8 anos de idade. E é isso. Mas a comunicação, ela chegou aos 20, literalmente dita, né? Quando eu cheguei para a comunicação, chegou aos 27 anos e ia aproveitar para tomar um gole aqui. Onde está a nossa câmera? Minha câmera está ali? Isso, exatamente. Minha câmera está ali. Ah, então, agora sim. Agora me encontrei. Até vim, deixa perdido aqui, pô. Então, eu cheguei na comunicação de verdade aos 27, 28 anos. Eu lembro que o início foi... eu trabalhava para a CPFL e eu fazia a coleta do seu consumo de energia. Foi quando terceirizou a CPFL. E aí, eu trabalhava para essa empresa chamada, acho que Comon, que era uma empresa de São Paulo, que cuidava aqui da nossa região toda e o pessoal tudo daqui. Ok, fui contratado porque terceirizou vários serviços da CPFL. E a coleta do seu consumo de energia era um desses serviços terceirizados. Sim. E aí... eu lembro que eu fui contratado para essa empresa e eu trabalhava em Sales e no Poranga. Eu saía daqui, levava o serviço, porque a base era aqui. Cuidava da região nossa inteirinha, até Igarapava, esse contorno todo nosso aqui, era tudo cuidado por aqui, por São Joaquim. Então eu cuidava de duas cidades, que era no Poranga e Sales. Eu cuidava dessas duas cidades sozinho, nesse setor. Tanto de coleta do talão, do seu consumo, quanto a entrega do seu talão. Entrega do talão. Eu fazia tudo isso. Só que eu tinha que passar por Orlândia e deixava o serviço de Orlândia lá e ia embora. Ia embora, né, para Sales e no Poranga. Um dia eu havia terminado mais cedo o serviço e eu vim para ajudar aqui. E, cara, eu tinha um sonho, que era conhecer Barretos. Né? Tinha um sonho, você fala, um dia eu vou a Barretos, um dia eu quero conhecer a festa de Barretos, aquela coisa toda, porque quem não gosta? Uma festa maravilhosa que vem gente de vários países e do Brasil inteiro. Exatamente. Hoje tá de boa, mas naquele período, estou falando aí de um pouco mais de 20 anos. Falar em Barretos, era um sonho, cara, os olhos até brilhavam. Portanto que a festa do Peão de Barretos, quem ganha na festa do Peão de Barretos, vai disputar nos Estados Unidos. Ponto. Não precisa falar mais nada. É exatamente isso. Você vê o nível do negócio. Né? Lembrando que são 10 dias para uma festa que tem um esquema mundial. Em São Joaquim da Barra querem fazer uma festa com 9 dias, né? Não falo mais nada. Bom, depois a gente entra nesse assunto. Agora mesmo. Provavelmente está esperando que venha gente de Dallas, né? Do Texas, da Califórnia, de Portugal. Vai vir na próxima festa da soja, né? Deve ser isso. Bom, voltando para cá, o que acontece? Cara, um dia passando, teve um dia que eu fui lá, fiz meu serviço e voltei para ajudar o pessoal aqui. Aí eu estava passando numa loja. Voltando um pouquinho. Eu tive a oportunidade de ir em Barretos. Fui com os amigos Barretos e tal, né? E aí, cara, um dia nós tivemos lá nessa festa do Peão, lá parece uma mini cidade. Né? O recinto lá da festa parece uma mini cidade. E o dia que nós fomos, viramos uma esquina, estava escutando um sonzão de uma música bacana do Rick Renner, que cantava assim: gruda, gruda na cintura da moleca, reboladeira fica louca pra dançar. Não esqueça essa música, porque foi essa música que eu vi no caminhãozinho, que é uma miniatura, um mini trio elétrico, 2 caras fortões puxando com as moças em cima e uma multidão atrás, tinha umas 100 pessoas, era um mini trio elétrico.
Cara, eu olhei aquilo lá, fiquei encantado com aquilo. Falei, caramba, meu, que coisa massa. Vou fazer um negócio disso ainda para mim, para ganhar dinheiro. E foi isso. E aí eu comecei, dentro do meu serviço aqui, eu comecei a entregar panfleto, porque eu terminava o serviço mais cedo. E aí eu comecei a entregar panfleto de lançamento de loja, de inauguração de loja, de lançamento de produtos. Então acabava, eu entregava panfleto. Ou então já entregava junto com o meu trabalho. Visitava a casa, meu trabalho era visitar as casas, né? E comecei a fazer esse tipo de trabalho. Cara, teve um período aqui que eu cheguei a tirar as malas diretas, que eram mais caras, que era só as boutiques que fazia. Eu cheguei a tirar de todas as boutiques que mandava por correio, né? E pagava um valor X. Eu cobrava mais barato e entregava o serviço com mais eficiência, porque eu sabia, se você mudasse, eu sabia onde você morava. Onde você estava morando. E eu ia lá e entregava para você a mala direta. Então fazia um trabalho com eficiência maior. Até um tempo que começou a me dar muita dor de cabeça, porque eu comecei a contratar pessoas para trabalhar comigo. E aí quando você está sozinha, você controla você. Você não consegue controlar o outro, porque você saiu para trabalhar, você não consegue controlar todo mundo. Aí eu lembro que eu tive uma dor de cabeça com as entregas, aí depois eu acabei parando com isso. Na sequência, eu fui trabalhar Aí havia sido convidado para trabalhar na Metrô, um pouquinho antes disso. Eu não fui. Depois, mais à frente, eu fui convidado de novo para trabalhar na Metrô, na Rádio São Joaquim. Perdão, só tinha Rádio São Joaquim naquela época, né? Metrô foi depois. Enfim, aí eu peguei, depois que eu parei esse negócio que eu estava fazendo, pedi demissão, porque era a segunda vez que eu estava sendo convidado para trabalhar na Rádio São Joaquim. Aí eu peguei, pedi demissão da empresa e parei com todo esse trabalho que eu fazia, porque eu já fazia um monte de trabalho. Nossa, chegava na praça, fazia uns trabalhos e tal, entrega de panfletos, essas coisas todas, né? Enfim, aí eu fui trabalhar na Rádio São Joaquim. Trabalhei na Rádio São Joaquim, fiquei um tempo ali na Rádio São Joaquim. Depois da Rádio São Joaquim, eu lembro que eu trabalhei com o pessoal do Jornal Vitrine, o J. Roberto, Hamilton Giossi, fui o primeiro colunista social deles, no Jornal Vitrine, né? Na sequência surgiu a Metrô. O Adriano ganhou a concessão da rádio. Mas antes disso, eu fui trabalhar com a Jaine. Não sei se você lembra da Jaine, a cantora, loira. Não lembro. A Jaine tem... Deixa eu tentar lembrar a música da Jaine aqui. Naquela época já tinha passado o auge dela, mas, pô, super conhecida ainda. Jaine é uma loira de chapéu, fazia muito Barretos, inclusive, com cavalo branco, com a imagem de Nossa Senhora carregando. Fazia muita abertura ali. Vou lembrar. Enfim, depois você busca Jaine com Y, você vai ver quem que é. A Jaine era cantora, e eu lembro que eu trabalhei num programa da TV, da Record, a primeira vez que eu passei pela Record, e aí eu trabalhava frente às câmeras, né? Eu ajudava ela a apresentar o programa. Nós éramos em 3. A Jaine, que era cantora, tinha o Pingão, que era o bêbado, fazia o papel de bêbado, e eu que ficava ali no meio de campo, né? Eu nem era bêbado e nem cantava. E aí, velho, eu me lembro que o que eu fazia ali? Eu ajudava a apresentar, por exemplo. Ela começava a cantar. Não, eu apresentava ela e ela entrava cantando e depois sentávamos ali e tal. Ela ficava num espaço separado da gente e eu ficava ao lado do Pingão, lá num outro espaço, e ela convidava o cantor. Lembro que naquela época, por exemplo, Edson e Hudson não havia estourado ainda, nem o Guilherme Santiago. Nós levamos ele, naquele ano, que era o ano de estouro deles, nós levamos eles no programa. Várias duplas, que era o ano deles estourarem, que exatamente aconteceu isso. E nós levamos eles no programa, que era amigo dela tal, e ela já era extremamente conhecida, já era cacifada no meio, né? Já havia passado a época dela, inclusive, né? Enfim, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela e foi ali que eu falei, pô, é isso que eu quero fazer na minha vida, é isso que eu vou fazer, é TV. E aí, lembro que terminou o projeto por aqui, que era gravado em Orlândia. Que era um programa na Record, chamava Varanda Sertaneja. Tá? E aí... Travou o tempo, quase um ano, mais ou menos. E aí, quando terminou aqui, acho que foi embora para Minas. Eu cheguei a ficar um tempinho lá em Poços de Caldas, pouco tempo, e voltei. E aí, foi quando o Adriano me encontrou. Eu tava, bicho, ganhei a concessão, consegui a concessão depois de décadas brigando com isso. Consegui a concessão da Rádio Metrô. Eu preciso de alguém que me ajudar, tá, junto comigo, aí que vestir a minha camisa. E foi ali que começamos a Metrô. Inclusive, a Metrô começou lá na Rua Rio de Janeiro. Era um quartinho. Olha, eu acho que era desse tamanho aqui, de todo o seu espaço. Lá tinha 2 estúdios, uma salinha de recepção, uma salinha de reunião. Acho que era isso. O estúdio do ar, estúdio de produção, uma salinha de recepção, uma salinha de reunião. Uma salinha de reunião. Pequenininho. Começou ali na Rua Rio de Janeiro. Depois é que fomos para a Avenida, tá, onde está até hoje, a Rádio Metrô FM. Mas que benção. Eu lembro que eu fiquei lá 7 anos. Foi quando eu fui convidado a ir para a Record. Eu fui convidado, né, uma pessoa que morava aqui,
As filhas já trabalhavam na Record, tinha tem duas filhas que trabalhavam na Record na época. Só que naquela primeira vez, quando ela me convidou, eu não podia ir. Porque o Adriano ele ficou morando em Mogi Guaçu 1 ano, porque ele havia feito transplante de pulmões. Os 2 pulmões. O cara transplantou e ele tinha que ficar perto, próximo à capital. Né? Então ele ficava em Mogi das Cruzes, que ficava próximo à capital, porque se desse algum problema, alguma rejeição, Tava perto. Estava mais perto, exatamente. E aí cuidava, eu e o Paulo Edson cuidava da rádio com a outra parte da equipe, os outros meninos, e a gente que cuidava. Eu e o Paulo Edson que liderava lá e pau na máquina, a gente cuidava da emissora aqui para ele. Mas no ano seguinte, a mesma pessoa veio e me convidou. Aí ele já tinha voltado, estava se recuperando, já estava em atividade e tal, e aí foi o ano seguinte. Eu cheguei, o pessoal me convidou novamente para ir para a Record, e aí eu cheguei e falei, olha, eu vou. E foi justamente o ano que eu havia casado, cara. 2011. Eu lembro que eu havia acabado de casar, recebi o convite para ir para a Record. Falei, eu vou. Eu vou. Tem que ir. Tem que ir, agora eu vou. E, cara, é engraçado porque eu lembro que, ganhava uma grana boa. Muito boa. Estava lá há 7 anos. Só departamento de comercial. Né? Então eu atuava muito bem no departamento comercial. Mas, enfim, eu lembro que eu fui para a Record para ganhar menos da metade. Mas foi pelo prazer mesmo de estar ali. Eu não falo, não é nem a questão do prazer, porque a gente não pode ser hipócrita, a gente tem que ser verdadeiro. Eu sou uma pessoa, Davi, e não foi só a Record que eu fiz isso. Dinheiro é bom. Demais, hein? Mas não se compara a conhecimento. Não tem preço. Conhecimento não tem preço. Não, exatamente. Tanto é que eu falo que quem tem informação tem tudo. Então eu fui buscar mais conhecimento. E automaticamente você também passa a conhecer outras pessoas, você passa a conviver em rol diferente de amigos, outras pessoas que podem te elevar e podem puxar a tua mão. Então é fundamental, se tem um negócio que eu falo faça amizade, ande com gente que saiba mais do que você. Seja humilde e busque sempre andar com pessoa que saiba mais que você. Por quê? Porque você cresce, você aprende com aquela pessoa. Se você se der a humildade de estar com a mente aberta, né, para aprender, entender que o processo da vida é simples, que é todo dia aprender pelo menos uma expressão nova, você vai entender, se você entendeu tudo. Porque, volto a falar, quem tem informação tem tudo. É verdade. E aí, peguei, deixei tudo aqui, fui para a Record. Minha ex-esposa trabalhava na lotérica, né? Eu lembro que eu tirei ela da lotérica, estava 11 anos na lotérica, tinha acabado de casar aquele ano. E aí tinha acabado de construir, casar, aquela coisa toda. E eu cheguei e falei com a ex-esposa, falei, olha, te fez convite esse ano, e esse ano eu vou. Então eu quero que você saia da lotérica e assume aqui a minha pasta, que é a pasta comercial, né? Era só assumir a pasta comercial. Foi isso que nós fizemos. Larguei, ela saiu daí, foi uma luta, porque ela não queria, estava ali há 11 anos, tinha medo, e ela formada em marketing. Né? Tinha medo, mas tinha medo do negócio, estava acostumada, estava ali, estava na zona de conforto. A zona de conforto não é bom para ninguém. E depois de muita luta, né, ela disse, tá bom, vou aceitar o desafio. Mas era para ganhar, tipo assim, umas 4 vezes mais do que ela ganhava, só para você entender. E eu fui ganhar menos da metade do que eu ganhava aqui. Então, fiz um bom negócio também. Eu fui aprender, acabei tirando ela do trabalho dela, ela assumiu aqui, que foi um up, tanto para ela, né, e para mim também, porque aprendi muita coisa, né, ganhei um campo novo de relacionamento, né, que a Record me levou, e eu construía, mas a Record abria a porta. Então, eu fui fazer isso. Só que eu já fui com um projeto quando eu fui para a Record pela segunda vez. Eu falei, olha, eu vou ficar na Record 3 anos, depois eu vou virar um concessionário. Concessionário é a pessoa que vai lá e compra meia hora ou compra 1 hora para fazer a produção dele. Legal. Então, toda pessoa que compra lá meia hora ou compra 1 hora na TV, essa pessoa é um concessionário. É isso. Então, eu fui já com esse projeto. Porque como eu já havia passado pela Record e trabalhar frente às câmeras lá no passado, eu montei um projeto lá atrás, primeira vez. A primeira vez. 7 anos depois, eu estava dentro da Record. E aí, era a Record me contratando. Porque a primeira vez eu fui junto com um grupo que era terceirizado. Foram lá, que eram os caras que eu falei. Eles compraram 1 hora, né? Dois sócios compraram 1 hora, viraram concessionários. E aí eu fazia parte da equipe desses caras que compraram 1 hora. Quando eu fui para a Record pela segunda vez, eu fui contratado pela Record. Já foi diferente. Foi diferente. E eu falei que eu ia estar dentro da Record e ia voltar. 7 anos depois, eu estava dentro da Record.
Bacana. E aí, só que eu já fui com uma mentalidade. Falei, eu vou ficar 3 anos na Record e depois disso eu vou comprar uma meia hora, vou virar um concessionário e vou tocar o meu programa que eu vou comercializar, porque tem vários programetes assim, né? Tanto na Record quanto em outras emissoras. A pessoa compra e ela que coordena tudo, produz, vende. Então fui com essa mentalidade. Isso era 2012 para 13. Eu estava deixando a Record, pedi demissão da Record. Porque aí, na segunda etapa, eu fui trabalhar no departamento comercial da Record. E aí, todos os meses, a gente ia para Ribeirão, né, o departamento comercial, o departamento de marketing e as lideranças, o meu diretor, né, e o diretor da minha região também. Então, nós uníamos esses departamentos e discutia como é que foi o mês, para ver o que cresceu, o que perdeu, o que precisava melhorar, onde falhou, onde... Então, para discutir o mês. Todos os meses, a gente via lá o que estava crescendo. Rádio, revista, jornal, outras emissoras de TVs, internet. Foi aí que eu me toquei. Meu projeto já não era mais para TV aberta. Já tinha mudado. Exatamente. Tanto é que eu posso dizer para você que eu fui um dos primeiros no estado. Vou falar do Brasil, mas no estado de São Paulo, posso te garantir que eu fui um dos primeiros. Só recorde de uma pessoa que tinha um similar ao que nós começamos a fazer. Eu fui um dos primeiros no estado de São Paulo a migrar para a internet e criar conteúdo na internet. E nós criamos lá em 2014 a TV Gente Brasil. Oh. TV Gente Brasil. E como que foi esse projeto? Era uma TV, eu projetei, naquela época, nós tínhamos vários programetes, né, vários. Por exemplo, tinha um programa que chamava Gente VIP. Eu não sei se você já ouviu falar a Rede TV. Você já viu a Rede TV alguma vez? Eu, pra ser sincero, eu sou um pouco... Faz tempo que você não vê TV. Mas enfim, na Rede TV, que já teve em outra emissora que eu não me recordo qual era. Eu acho que no SBT. No SBT já teve. Amaury Júnior. Já ouviu falar? Já. Conhece o Amaury Júnior? Já. Você sabe o nome de algum... Porque o programa dele já mudou, acho que umas 3 vezes. Mas você lembra algum nome de algum programa que é o mesmo segmento, mas você lembra o nome de algum programa? Não lembro. Hoje, por exemplo? Não lembro. Amaury Júnior? Tem 8 anos que eu não assisto televisão. Tudo bem, mas o programa dele já tem muitos anos que é esse o nome dele. Virou Amaury Júnior. Mas já chamou Flash. Teve um outro nome também, não me recordo agora, mas já chamou Flash. Hoje, há alguns anos, o programa dele chama Amaury Júnior, que é o nome dele. O programa dele é o mesmo segmento, que é entrevistar personalidades em festas, as festas chiques, não sei o que e tal. O Gente VIP nasceu daí. Então o Gente VIP só fazia lançamento de marcas, algumas marcas, tal. Só isso que fazia. Era um coquetelzinho, a Atlas lá, por exemplo. Vou falar da Atlas aqui, depois você vai lá e cobra do Murilo, o merchan. E aí, por exemplo, o Murilo é um grande parceiro, é um dos sócios, né? E ele foi meu grande parceiro antes da rádio. Na rádio era parceiro, e depois ele foi um dos meus primeiros parceiros, Atlas Chevrolet, né? Quero aproveitar e deixar um abração pro Murilo e a família. E ele foi um dos grandes parceiros. Então, por exemplo, na Atlas Chevrolet, eu ia todo lançamento de carro novo, de marca nova, eu estava lá para fazer a cobertura, tinha os coquetéis e tal, né? Eu lembro que veio um cara da Praça Nossa aqui uma vez, pô, foi uma massa, muito legal. Não lembro o nome, um cara... Tá, enfim, o cara é muito engraçado. E aí tinha os coquetéis, a gente fazia isso, pô, bem legal, bem legal. Então o Gente VIP era para isso. Só que tinha outros programas também. Tinha um programa que era só para lançamento de dupla sertaneja, chamado Astros. Então era outro programa, né? E tinha o outro chamado Café VIP. Café VIP era para um outro tipo de público, para uma outra situação. E eu lembro que o Café VIP ele tinha uma marca de café, que hoje, naquele momento, estava chegando aqui na nossa cidade, na nossa região, que é de Franca, essa marca que foi meu patrocinador. Então essa marca, por exemplo, quando eu ia entrevistar a pessoa, eu levava o café, a vácuo, café, uma embalagem linda, né, que era essa marca ela não me pagava em dinheiro, ela me pagava em produto. Legal. Então tinha xícaras, os pirex, tudo, com o nome da marca, botava ali na mesa e gravava com aquela pessoa. Era um bate-papo ali, gravava. Então eu já fazia, que é o podcast hoje. Eu já fazia lá em 2014 podcast no outro formato. Muito legal, ué. Então, então tinha o Gente VIP e tinha o Café VIP, por exemplo. O Café VIP era mais nesse formato, mais pro lado do podcast. O outro não, o outro eu ia no local. O Café VIP também, mas era um bate-papo, uma cadeira, uma mesa ali, quando tinha mesa, então 2 cadeiras e era esse bate-papo. Né? É o formato podcast. Então lá em 2014 eu já fazia podcast. Muito legal, muito legal. E vários outros programas também, tinha vários outros, enfim. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, ô Bessa. Qual que eram os seus projetos na política? Parece que teve
como é que se diz, abuso de político, essa é a palavra certa, que hoje você não está mais na política? Então, você está dizendo dessa campanha? Isso, dessa campanha. Ok. Como eu te falei lá no início do nosso bate-papo, eu descobri isso depois, mas eu nasci político, eu nasci comunicador. Eu cheguei na política em 2000, vamos voltar um pouquinho, tá? Se você me permite, eu quero voltar um pouquinho. Fica à vontade. Quando eu cheguei eu sempre fui muito convidado. Vida toda, desde garoto era convidado. Então, eu lembro que eu fui convidado, Maria Helena foi minha professora, fui convidado pelo pessoal do PT, né? Sempre tive amizade, eu não posso falar que é amizade hoje, porque tem algumas pessoas que... Olha, as pessoas criam inimizade comigo, eu não crio. É isso que não quer amizade com você. O problema é o seguinte, as pessoas, eu vou falar aqui da nossa cidade, as pessoas que estão na política há mais tempo, eles não conseguem separar o pessoal do jurídico, né? É mais ou menos isso, para entender. O jurídico isso é uma empresa, o pessoal é outra. Não tem nada a ver, né? Quando você vai para a política, você passa a ter um CNPJ. Você passa a ter um CNPJ. Então você passa a ser jurídico, você passa a ser uma outra empresa, você cresceu de empresa. Então, a partir do momento que você vai para o setor público, o nome já diz tudo, você se torna uma pessoa pública. Sendo eleita ou não, você se torna uma pessoa pública. E aí você está falando assim, Tevin, Paulo, você pode dar a sua opinião sobre mim. Eu, político. Pessoal não, pessoal é outra história. E aí vira fofoca. Mas se for a pessoa política, o que você achar que você deve falar, você vai falar de mim e está tudo bem. Acabou. Cabe a mim aceitar, entender aquilo e procurar melhorar. É assim que eu entendo a política. A crítica, vou te fazer uma crítica construtiva. Esquece. Quando a gente falar isso para você, manda a pessoa voltar no outro dia, porque crítica construtiva não existe. Não existe. Crítica é crítica. Quando é construtiva, você sugere, aí vira sugestão. Essa que é a visão que eu tenho. Então, quando você vai para a política, a pessoa pode sugerir o que quiser. Agora, se ela quiser criticar também, pode criticar, não tem problema. Cabe a mim, que sou um agente público, entender aquilo, interpretar que a pessoa tem um direito de me avaliar. E está tudo bem. Cabe a mim entender que eu posso melhorar ou continuar fazendo merda. E aí é você que escolhe o caminho que você quer trilhar. Porque é assim que funciona. Quando alguém vem, deixa eu te falar, acho que você está fazendo uma coisa errada aqui, vai por esse caminho aqui, eu acho que é melhor. Cabe a você parar, dar aquela analisada e falar, será que realmente ele está certo ou eu estou certo e ele está falando besteira? Então você tem que se dar o prazer, tem que ter a humildade de... A gente tem que se avaliar o tempo todo também. Claro, com certeza. Porque senão a gente não cresce, que é aquilo que eu falei, olha, a gente tem que estar com a mente aberta, a gente tem que estar aberto a produzir, crescer como ser humano, como profissional, todos os dias também. Né? Então, voltando, 2000, eu sempre fui muito convidado. Então, fui convidado tanto pelo pessoal do PT, fui convidado pelo governo, o desgoverno atual, né? Mais um desgoverno, né? Porque o outro é desgoverno e esse também. Essa avaliação, para mim é tudo igual, só muda as cores. Né? Aí, eu fui convidado lá atrás pelo Jorge, na época ele estava mais atuante. O Jorge é aquele que fica ali mordendo o osso o tempo inteiro. Não vai, não late, não sabe se late, aquele não caga nem sai da moita e tal. Parou, disse que parou. Mas sempre está ali de vez em quando dando opinião e tal. Grande abraço pro Jorge. Jorge é gente boa, mas o Jorge deu uma pisada na bola porque ele não tem coragem. Ele é um cara que foi bom prefeito, faço uma avaliação. Aliás, eu vou te falar uma coisa para você. Até hoje, todas as gestões, para mim, o cara que pegou uma situação extremamente deplorável à cidade, situação completamente difícil, pós um governo do PT lá no passado, e eu lembro que a cidade ela não tinha condição, não tinha crédito para comprar um botão. Naquela época era garotinho e trabalhava no comércio. A cidade não tinha crédito para comprar um botão. Então o Jorge pegou a administração arrebentada da cidade. Então o cara reorganizou. Só que o modelo de gestão do Jorge era muito à frente do tempo nosso naquela época. E aí as pessoas não entenderam. Porque gestão, você tem que cortar na carne às vezes. Você tem que cortar na própria carne. E o cara tinha que fazer a gestão da cidade, senão a cidade não andava. Não ia desenvolver. É tipo assim, quando eu compro, por exemplo, eu compro algo na mão do Paulo, vou lá e não pago na loja do Paulo, o Paulo pode me colocar no Serasa, no SPC. A cidade, ela fica no CADIM, tá? Que é um órgão tipo Serasa das cidades, dos governos. A São Joaquim, ela não tinha condição de comprar um botão. Ela não tinha crédito na praça. Por quê? Porque ela estava no CADIM, ela estava devendo o governo.
federal, acho que estadual. Então era um problema sério. Então o cara chegou com a visão arrebentada, não tinha grana e tinha que fazer a cidade caminhar, continuar caminhando e melhorar. Então as pessoas não entenderam, tanto é que ele não foi reeleito na época. Enfim, então para mim ainda continua sendo um dos melhores modelos de gestão que nós tivemos desde quando eu entendo por gente de política. O resto é história, muito blá blá blá. Enfim, então eu estava chegando, fui convidado por todos esses agentes que eu mencionei para você. Aí tinha um camarada, hoje eu não sei se ele ainda está morando aqui, porque o filho virou, acho que deputado agora, tinha virado acho que prefeito, lá no, não sei se é no Mato Grosso, Tocantins, está por lá. E ele morava ali vizinho da emissora da M. Todo mundo me convidou, mas o cara estava ali todo dia na emissora, tomando um cafezinho, então ele estava todo dia ali no pé da orelha da gente e tal, né? E o cara viu, acho que poderia ajudá-lo, né? Viu que eu poderia ser um degrauzinho para ele. Vem cabeça. Aí um dia, pô, vou falar o nome dele, que é o Dudu Fortes. Aí, um dia, o Marquinho Tortorella, que era o deputado, estava deputado, ia sair reeleição, tá, eu ia estar aqui na casa dele com o pai, né, que é o Dr. Luiz Olinto Tortorella, que hoje falecido, era prefeito de São Caetano do Sul. E o cara, pô, vem cá, quero te apresentar o deputado. O cara é mó 7-1, né? Você é falastrão, gente boníssima, mas é 7-1 pra caramba. 7-1 pra caramba. E aí o cara me convenceu, tá bom. Acabei que, naquela época, acho que era o PPS, que era o partido do Dudu Fortes. E aí, velho, tá bom, fui nessa reunião e de lá já saí praticamente filiado. Os outros só ficavam ali, vai, não vai, chove, não molha. O cara chegou e falou, abraçou, eu quero ser aqui. Já pegou a ficha e vem. Tá bom. E aí eu me senti mais próximo ali, acho que a pessoa, né, não conhecia o cara, tava chegando na política, tá bom, confiei, vi também o Dr. Luiz, vi o Marquinhos, falei, pô, legal, vou com essa galera aqui. E aí, cara, trabalhei 4 anos, tá vendo? Trabalhei 4 anos para fazer com que as pessoas me conhecessem mais e que eu também conhecesse um pouco mais do processo, da eleição, da política em si. Então eu trabalhei 4 anos. Eu sairia candidato em 2004. Junto comigo, o André Marques. DJ André Marques, hoje está no esporte, no desgoverno atual aí. Inclusive, quero colocar o André como diferenciado, né? Porque o cara faz um puta trabalho na pasta dele de esportes. Parabéns, André Marques. É o André Leonello, ponto. O cara faz um puta trabalho, de verdade. Esse desgoverno, eu só não posso dar uma nota 0, porque tem a parte de esporte que o André com o Valtinho, né? O Tagar, fazem um trabalho bem legal mesmo, né? Então, o André Marques estava junto comigo naquela época. E aí, tá bom, nós iríamos sair candidato em 2004. Então, 2000 estava trabalhando, cara. E eu estava ali na rádio, estava trabalhando já. Edinho, tá vendo essa camiseta? Naquela época podia dar brinde, podia dar camiseta, boné, chaveiras. Eu peguei as minhas camisetas todas que eu tinha, todas de sair, de trabalhar. Eu mandei silcar todas elas, Massael Bessa 2004. Olha só. Tá bom. Naquela época, o Ricardo Araújo, aquela família, o Renê, Ricardo e o outro, Ronaldo. Estão todos advogados. Quero mandar um abraço para os rapazes. O Ricardo, naquela época, fazia silkscreen. Ele não era advogado, era garotão, né? E fazia silkscreen. Então, ele que silcou todas as minhas camisetas escritas Marcel Bessa 2004. Quando chegou na eleição, na véspera, convenção, aquela coisa, o que aconteceu? O nosso 7-1, Dudu Fortes, juntou com o prefeito atual e fez a mesma coisa que o prefeito fez com o meu time agora. Deu uma rasteira. Lá atrás eu já sofri uma rasteira do prefeito com o Dudu Fortes. Desse prefeito atual. Isso. Já sofri uma rasteira. Então eu não pude concorrer. Trabalhei 4 anos para concorrer em 2020 e não pude concorrer. Isso, pura sacanagem. Já chego aqui na atual. E aí não pude concorrer naquela época. Aí os caras acabaram, me engambelaram e tal, e não tinha o que fazer. Acabei ajudando o cara ainda naquela época, trabalhei na campanha dele, né? E naquela época eu lancei o telão com entrevista, só para você ter uma noção, lá em 2004. Então lancei o telão com entrevista, eu, o Léo, Cinefoto, né? Então o Léo era o meu cameraman e eu fazia as entrevistas, reportagens para rolar nos telões, lá em 2004. Então já fazia uns negocinhos diferenciados. Enfim. E aí, cara, mas passei por isso.
Trabalhei 4 anos para ser candidato em 2004, não pude sair porque os caras fizeram... O que acontece? Hoje a gente entende o jogo. Os caras olham para a gente assim, eles olham e vê, eles acham que a gente não cresceu, eles olham, enxergam a gente como um garotinho ainda. Eles acham que a gente é aquele garotinho de 1980, 1990 ainda. Hoje a gente entende um pouco mais por quê. O que eu te falei? Eu fui buscar conhecimento com outras pessoas. Tanto é que eu atuo politicamente há mais de 20 anos. Eu atuo nos bastidores da política. Eu faço assessoria política. A minha vida é 100% política hoje. Tudo que eu faço da comunicação, quando eu saí, eu falei do projeto da TV Gente Brasil, fiquei um tempo com a TV Gente Brasil, depois eu fui transformando toda a comunicação da TV Gente Brasil em informação política, até só passar a fazer assessoria. Então já há vários anos eu só faço assessoria política, é isso que eu faço. Então hoje eu cuido, pego o candidato que quer ser candidato, ou ele já está eleito, então cuido de toda a vida digital dele, ou então parte física que ele precisar. Entendi. Mas eu tenho clientes, amigos, são amigos hoje, que já há muitos anos já. Eu tenho um em Louveira mesmo, então, depois me lembro de uma passagem engraçada de Louveira com esse prefeito aqui. Tem um cliente que é amigo lá. Então eu conheço Louveira. Louveira é meu quintal, né? A extensão da minha casa, diga-se de passagem, porque eu tenho um amigo que é cliente, o cara já foi vereador 3 vezes lá e hoje está disputando de novo, né? Ficou um tempo fora, agora está disputando de novo. Então eu estou com esse cara há 6 anos. O cara mora lá em Louveira. O cara E tem uma outra que é a cidade vizinha, que é Itupeva, onde eu morei. Né? Que ela foi candidata, ela inclusive foi candidata a deputada estadual, fez a dobradinha comigo, parceiraça, foi essa, se não fosse ela me ajudar, porque como eu te falei, eu não tive estava falando no back ali no off, eu não tive um centavo do partido, não tive nem um santinho, né? Porque eu não apoiava o Rodrigo Garcia naquela ocasião e o meu partido naquela ocasião eu apoiava. Mas vamos voltar aqui. Então, 2004, não pude ser candidato, porque os caras entraram no conluio. A panelinha. Dudu e o prefeito atual. O atual prefeito. Exato. Ó, isso aqui é melhor pra você, ó, assim é melhor, assim é melhor. Aí foi lá, me cortou eu e o André Marques, e acho que tinha uma mulher na época. Acho que tinha uma mulher e o André, não sei, a mulher não sei, mas não sei quem é, mas o André Marques, que é o André Leonello. Então éramos em 3, 4 candidatos com o Dudu. Aí o cara olhou e falou, vem cá, eu acho que assim não vai dar, Os caras negociaram, o Wagner, o prefeito e o Dudu, falaram, acabou. Cortou nós não podemos ser candidato. Então já aconteceu comigo lá, eu cheguei na política, já me deram uma tapetada. E agora já me deram uma rasteira. E agora outra, estamos vivendo outra. Há 20 dias nós vivemos outra, né? Exatamente. E como que foi essa rasteira que te deram agora nessa política? Irmão, eu estava no Progressistas, que foi o partido, né? Eu estava comentando aqui no off também, fui candidato em 2022, o primeiro candidato a deputado federal da nossa cidade. Falo isso com muito orgulho, porque, cara, tem muito camarada que olhava para você de rabo de olho e às vezes até amigo, tá vendo? Tem amigo que ele não quer que você dê um passo à frente dele. O máximo que ele permite é você andar ao lado. Tem amigo que é assim, infelizmente. Infelizmente. Tem gente que ele não torce para você. Sabe aquela questão, o camarada abre um salão aqui no João Paulo, o salão de barbeiro, o cara que é amigo, às vezes ele vai lá e não vem no seu salão. Seu amigo. Tem demais. Tô falando besteira? Tem demais. Você tem um salão. Tenho. Às vezes você abre uma loja, abre um barzinho, o cara vai lá no concorrente do outro lado da cidade, mas não vai no seu barzinho. Tem demais. Ele não prestigia você. Tem demais. Tem isso? Uxe, muito. Bom, é isso. Então eu fui candidato a deputado federal e eu fiz um projeto que eu estava voltando para a cidade, eu fiquei morando 4 anos e pouquinho fora, lá em Itupeva, que eu estava num projeto e aprendendo por lá também. Estava passando por um estudo lá. As pessoas perguntam, amor, eu falo, claro, filho, se você não tem conhecimento aqui, ou se você não quer aprender nesse ambiente, que é o ambiente político aqui, eu não queria aprender mais nada. Porque tudo que eu vi que era bom, já era limitado para mim lá atrás. Há 20 anos para mim já era limitado. E o que era ruim não me interessa. Então eu fui aprender onde tinha gente que eu achava que tinha histórias diferentes, condições diferentes e uma prática diferente política. Tanto é que desempenhamos alguns trabalhos por lá também, e eu tive a oportunidade de aprender muito com as pessoas por lá. Né? E aí me convidaram de novo a voltar para a política. Eu estava lá, me convidaram a voltar para a política, tanto lá quanto aqui. E aí eu, vivendo tudo que está acontecendo no nosso país, lá desde as eleições de 2014, 2014 eu me mergulhei na política e parei tudo que eu fazia extra, fui viver só política. Só política. Desde 2014. E aí foi quando eu passei a fazer só assessoria e viver só da política. Toda a minha renda, tudo que eu faço hoje, é da política. Isso aqui ó, que você está vendo é uma marca minha. Normalmente você me vê sempre com a marca, tal, eu tenho sempre uma mensagem, uma marca de camiseta minha. Eu preciso reativar a minha loja, que é só online, mas preciso reativar.
Processo agora não tá dando tempo. Tá dando tempo. Enfim, então fui aprender, tive a oportunidade de aprender lá, politicamente, muitas coisas legais, ver novos projetos, né? E aí, quando eu entendi, né, em 2018, tudo que está acontecendo no nosso país, aí eu fui convidado a voltar, eu entendi que eu tinha realmente uma missão. Aí falei, caramba, e agora? Eu fiquei, de 2008 eu disputei, 2020, 12 anos fora da política. E aí, com os 3 convites consecutivos, fui parar para fazer uma reflexão. E aí eu entendi que eu tinha uma missão na política. E aí foi quando eu tomei a decisão. E quando terminaram as eleições em 2020, eu comecei o projeto no outro dia, lá em 2020, eu morando lá. Falei, eu vou ser candidato, só vou ser candidato, vou ser candidato a deputado, só vou se for federal, estadual não vou, e vou explicar por quê. Tem gente que achava que eu era louco, achava que eu estava contando vantagem, me olhava com rabo de olho. Pô, o cara nunca foi nada, mal foi um candidato, tive 151 votos quando eu fui candidato lá em 2008, 151 votos, nenhum comprado, nenhum. Todas as pessoas que falaram assim, eu confio em você, confio nas suas ideias, confio no seu projeto. E tem essa também de comprar voto? Poxa, meu irmão. Tem gente que ganha casa, tem gente que ganha carro novo. Tem gente que ganha mansão, tem gente que ganha apartamento. Sério isso? Tem gente que ganha barco, tem gente que ganha Range Rover, né? Tem gente que ganha uma moto, tem gente que ganha terreno. Eu já vi de tudo, meu irmão, já vi de tudo. Nossa. No meio. E aí é o seguinte, são os corruptos. Tanto quem está na política quanto quem está fora. Mas aqui na nossa cidade isso não acontece, não. Meu irmão, todo lugar acontecem coisas estranhas. Eu não vou falar para você, esse aqui ou aquele. Eu não vou te apontar. Mas toda cidade tem coisas estranhas. Você sabe por quê? Porque é o seguinte, aqui não tem assalto. Tem. Aqui não tem tráfico. Tem. Aqui não tem gente que trabalha. Tem. E essas pessoas que trabalham, elas estão em todos os lugares. Com certeza. O tráfico também. Com certeza. Então, onde tem ser humano, tem o bem, tem a luz e tem as trevas. Exatamente. Você concorda comigo? Concordo. Poder, guarda essa frase, poder não é para qualquer pessoa. Porque é o seguinte, a gente, como eu acabei de mencionar, nós nascemos com a luz e com as trevas, dentro de cada um de nós, do nosso ser. Só que quando você tem o poder, isso é para qualquer passo a mais que você der na vida. Quando você tem um poder a mais de fazer algo a mais, e aí é que se revela as trevas ou a luz. Então, se você é um ser do bem, a luz vai prevalecer. E se você for das trevas, pessoa do mal, aí as trevas prevalecem. Que é onde entra a corrupção, entra tudo que é ruim. Entendeu? É a avaliação que eu faço. E não é só da política, tá? É modo geral. Num todo, né? Num todo. Porque é o seguinte, é muito difícil algumas coisas. Você agir corretamente nos bastidores e você falar não para dinheiro. Só uma pessoa de luz, muito convincente, ela sabe do que ela é como pessoa, quais são os caminhos que ela quer trilhar, do que ela quer deixar como legado, chegando lá na frente, no final da vida dela, olhar para trás e ter prazer de ter deixado um legado, seja qual for o legado que você quer deixar. Mas acho que um dos maiores legados é você olhar para trás e falar, caramba, eu dormi com a mente tranquila, eu pude ajudar o Tevinho pôde ajudar o Bessa em tal período da vida, e ele virou aquela pessoa, a pessoa do bem, ele deu um passo legal na vida, que é aquilo que a gente estava falando. A gente está aqui para se ajudar, a gente está aqui para matar o outro. Não, cara, para ajudar o outro, pelo contrário. Agora, tem pessoas que não querem ser salvas, e tem pessoas que não merecem também. Tem tudo isso. Né? Então, meu irmão, onde tem ser humano, tem o bem e tem o mal. Então você pode ter certeza. Aqui não tem só gente boa na política, não. Mas e aí, como que foi? Por qual motivo que eles te deram essa rasteira nessa política que hoje você não está mais como candidato? Então, nós fizemos todo esse projeto, voltar só um pouquinho. Para sair candidato, primeiro eu preciso estar num partido. Depois de estar no partido, eu preciso que o partido tenha a vaga para mim. Eu estava afiliado, me filiei no partido PL e no dia e a hora que o ex-presidente Bolsonaro estava se filiando. Eu me filiei ao PL. Eu sou um apoiador nato, eu sou o cara que eu sou
eu sou direitista. Por quê? Porque eu sou um cara que ralo, que eu te falei, desde os 7, 8 anos de idade. Eu não espero nada nas mãos, não quero nada de governo, quero do governo o que ele é obrigado. É criar oportunidades para todos nós, dar a educação básica, dar a base da saúde e é isso. O governo não precisa fazer mais nada para mim. Ele nem é obrigado e nem eu quero. Eu não quero ser um dependente do governo. E entendo as pessoas que dependem por vários caminhos. Porque não é todo dia que você está bem. Não é todo dia que você tem a condição de comer bem. Tem dia que você não pode nem comer. Pô, você acha que eu já passei aperto na vida? Eu passei muito aperto na vida. Só que eu fui trabalhar mais no outro dia. Eu fui trabalhar mais. Claro que já tive gente que me ajudaram. Ninguém chega a lugar algum sem que alguém em algum momento estenda a mão para você. Ninguém chega. Não importa se você é milionário, bilionário, se você é rico, se você é miserável, se você é pobre. Você não faz nada sozinho, porque o dinheiro não faz tudo. Então você não chega sozinho. Não importa se você é um cara extremamente rico na vida, milionário, bilionário, ou se você é um miserável na vida. Alguém em algum momento ela precisa te estender a mão. E eu já tive muitas pessoas do bem me estender a mão. Então todos os passos que eu dei, graças a Jesus Cristo, eu sempre tive pessoas que me estenderam a mão. Não cheguei sozinho. Então, naquela ocasião, a minha parceira, a Itupeva, me ajudou demais quando fui para lá. Fui com a cara e a coragem, com a mala e um pratinho, uma talher e um garfo. Só para você entender. Eu havia acabado de separar e falei, queria arejar a cabeça e fui embora. Fui embora. Larguei a casa que tinha aqui para minha ex-esposa. Pessoa do bem, tá? Você nunca vai me ver falando mal dela. Não, pessoa do bem, uma grande parceira. Enquanto nós estivemos juntos, uma grande parceira. Deu certo até onde tinha que dar. Eu sou um cara que eu sou sonhador. E sou um cara que não meço esforços para chegar, conquistar os meus sonhos, para buscar. Eu almejo sempre um passo a mais. Todo dia. Cheguei hoje, amanhã eu vou botar uma meta maior. Então sou um cara, e aí eu entendi naquela ocasião que o sonho era só meu, por isso que eu acabei separando a vida e fui embora. Recomecei minha vida por lá, reconstruí tudo, aí ok. Quando eu entendi, voltando ao projeto político, quando eu entendi isso, eu fui, ok, aí minha parceira falou, você precisa voltar, você vai se dar bem, você é uma pessoa que tem um pouco de conhecimento, eu acho que é legal, você vai conseguir se ajudar muito politicamente. Então foi uma das minhas maiores incentivadoras. E políticos também, né? Tanto daqui quanto de lá. E aí tá bom. Porque eu já atuava nessa área, né? Eu já atuava. Nessa minha ida para lá, fui para ajudá-la. Porque ela não trabalhava, ela estava querendo engrenar na política e não era da comunicação. Então eu fui ajudá-la nessas duas questões. Como eu tinha um pouquinho mais de vivência, né? Enfim. Mas eu sempre fui uma grande incentivadora. Aí um dia, tá bom. Aí nós fomos atrás do partido. E aí nós conseguimos lá na cidade mesmo, com um amigo e tal. Tinha o partido PL lá. Mas eu lembro que quando o ex-presidente Bolsonaro estava indo para o PL, os partidos, as nominatas iam cair quase no Brasil inteiro. Por quê? Porque eles tinham que arrumar a casa para o presidente, porque ele estava presidente naquela ocasião, para ele ir para lá. Enfim, e aí fomos para o PL. E aí, porque ele ia para um partido, ia para o outro, e acabou não dando certo, e depois no final foi para o PL. E aí nós, no mesmo dia que ele estava se filiando, na mesma hora eu estava sentado filiando também. Mesma hora. E que engraçado, né? Enfim, depois nós ficamos na mercê do presidente local. Né, da cidade e tal, porque ele comandava o diretório, né, junto com outro amigo dele, e nós começamos caramba, e aí, nós não queremos ser candidato a deputado e tal, e ela estadual e eu federal, né, já tinha isso na cabeça, e eu ia sair por aqui, tanto é que eu saí por aqui, então quando conseguisse a vaga, tivesse tudo acertado por lá, eu vinha embora, foi isso que eu fiz, mas antes a gente não conseguia a vaga. E o cara ficava enrolando. Eu sei que tinha essa questão do presidente, né, do ex-presidente que ia para o partido, então tinha que acertar tudo primeiro, tal, mas começaram a enrolar e depois a gente percebeu que o cara estava enrolando a gente, o presidente lá. E aí, nós falamos com uma amiga dela, que é a assessora da Valéria Bolsonaro, né, é a amiga pessoal dela, e a assessora da Valéria Bolsonaro, que hoje ela é deputada estadual, só que hoje virou secretária da mulher do governo Tarcísio. Então a amiga, uma das assessoras dela é amiga, que ela é de Montemor, chama Aide, hoje ela é candidata lá também. Aí ligou, passou a mensagem para ela, falou, olha, como é que tá? Eu precisava de um outro partido tal, porque a gente não está conseguindo a vaga aqui. Aí ela passou o Progressistas, passou um amigo que era coordenador da região, falamos com ele e ele falou, marcou pra gente em São Paulo. Aí a gente foi numa sexta-feira, no sábado, fechava a plataforma para quem ia sair candidato naquela ocasião, como agora. Agora aqui fechou, acho que dia 15, fechou a plataforma, não, foi um pouquinho antes. Fechou a plataforma e no outro dia a gente não pode filiar para sair candidato mais para essas eleições. Então aconteceu isso naquela eleição em 2022.
Então nós saímos do PL, porque os caras estavam enrolando, não ia ter vaga, não ia ter legenda pra gente disputar, e fomos pro Progressistas. No último dia, cara, a gente conseguiu, estava lá em São Paulo. Fizemos isso. E aí, beleza. Aí começamos a construir a história. Já tinha a legenda, depois ia passar por convenção, né? Toda a eleição tem a convenção para aprovação das candidaturas, enfim. Mas eu lembro que aí eu já vim para cá. Logo em seguida, passado um tempo, eu voltei para São Joaquim, começar a fazer um trabalho e tal, né? Como eu ia ser candidato por aqui. Porque o intuito de sair candidato a deputado foi porque eu fiquei afastado das eleições, da política, na linha de frente, eu ficava só no bastidor, então as pessoas não sabiam mais se eu estava atuando, né? Fora isso, eu fiquei morando fora, quase 5 anos. Então, para me reintegrar à cidade, eu quis fazer um trabalho e também ter um capital político para eu fazer dentro do meu projeto que eu queria para agora, né, para 2024. Foi o que eu fiz. Fizemos o trabalho, saí candidato, consegui sair candidato. Algumas pessoas que não acreditavam na gente, né, que a gente ia sair candidato, que ia conseguir a legenda. Nós conseguimos a legenda direto em São Paulo, nós conseguimos a legenda, saímos candidato. Eu saí candidato a deputado federal, o primeiro candidato a deputado federal da nossa cidade, da nossa micro-região. Que legal. Porque aqui, por exemplo, você pega o Valtinho, que é o vereador, ele foi candidato a deputado estadual. Ele foi o 9º candidato a deputado estadual. Porque, ó, nós já tivemos os ex-prefeitos, Maria Helena, esse atual, né? Foi candidato, o doutor Virgínio, acho que Marideu ou Ataliba já foi, doutor Virgínio já foi, o Nelson, rapaz que faleceu, acho que ano passado foi candidato também, Clóvis Maito é o outro laranja podre, engenheiro Clóvis Maito, laranja podre, é outro que participou da rasteira junto com o prefeitão aí, né? Engenheiro Clóvis Maito. Então, quando você. Cuidado, hein? Esse cara tá rasteira na gente, esse cidadão aí. Esse cara enxerga bem, ele tem 4 olhos, igual eu, assim, certo? É esse mesmo aí. Então, ele que foi o cara responsável da rasteira, junto com o prefeitão aí. Quem manda é o prefeitão. Só para deixar claro, quem manda é o prefeitão, viu? Quem manda na porra toda aí é o prefeitão. O Clóvis é um cachorrinho dele. Tá? Eu não mando recado. Comigo a conversa é berreta e é curtinha. Mas e como que esse programou essa rasteira? Meu irmão, a rasteira ela vem sendo planejada há tempos. Primeiro que é o seguinte, todo mundo tentou tirar o partido da gente, tanto de um lado quanto do outro, tá? Eu quero deixar bem claro. De novo, eu não mando recado. Eu não uso cabresto, não mando recado. Eu sou assim. Todo mundo tirou. Os caras acham que a gente não sabe. De novo, os caras acham que eles enxergam a gente, acham que só eles sabem, só eles têm informações. Primeiro prejudicaram o Hilário, sim, né? Sim, mas tentaram tirar antes o partido nosso, Progressistas também. Já havia, rolava. Lá em Brasília tentaram, não conseguiram. Tentaram aqui, não conseguiram. Todos tentaram, esse pessoal aí. Tanto de um lado quanto do outro. Beleza. E nós sabíamos, nós tínhamos o feedback. Então a gente tinha uma garantia, até porque quem comanda na região, pelo menos comandava na região, que é a família Romano Machado. A família Romano Machado, eles são fortíssimos, tem acho que 5 emissores de rádio de Ribeirão. É uma família extremamente conceituada. O seu Maurílio Romano Machado já foi deputado federal, estadual, né? O filho é o Maurilinho, né? O cara foi vereador, deve ser candidato, foi candidato a deputado estadual, deve ser candidato na próxima. E eles têm 5 emissores de rádio. O pessoal tem um complexo de comunicação incrível em Ribeirão Preto. Então eles comandam a região progressista, eles comandaram há muitos anos, né? Eles que coordenavam tudo. Aí o que acontece? Antes disso, o Mian foi lá e deu uma rasteira no Hilário, porque o Hilário estava no PSD do Kassab, né? Kassab. O Mian é o ex-prefeito. Ah, tá, o Marcelo Mian. Marcelo Mian. Foi lá e deu uma rasteira, chamou o Arnaldo Jardim, porque é assim que funciona, gente, bem claro, é assim que funciona. Os caras não têm escrúpulo. Ele não está nem com você. Esses caras não estão aí para a cidade, estão aí, eles só têm projeto de poder, tanto o PT quanto o MDB. É farinha do mesmo saco. O projeto deles é de poder. É só você olhar o que eles fizeram aí nos últimos 42 anos. Cara, tem tanta merda que esses caras fizeram e tantas coisas boas que eles deixaram de fazer, eles sabem disso. E eu também sei. E hoje eu sei de muito mais. Cara, eu vou falar disso depois, mas pega o tratamento de esgoto, por exemplo. Você era para estar pronto, acho que lá na década de 90, rapaziada. Tratamento de esgoto na nossa cidade, você já imaginou, sem o tratamento de esgoto, sem o trato, a cidade não desenvolve, não dá para você ter um distrito industrial decente, empresa não vem para cá. O tratamento de esgoto hoje, nos dias atuais, ele é fundamental para o desenvolvimento de um município. Não vai. Desde a década, se não me engano, de 90 era para estar aqui. Quem falou não para esse tratamento? O atual prefeito. O Wagner Schmidt? Pois é. A gente descobriu. Porque as pessoas
As pessoas têm informações. Hoje eu convivo com outras pessoas que têm mais informações do que eu. Então a gente... Tem muita merda que esses caras fizeram. Tem muita merda. Enfim, estamos falando aqui da vaga, né? Então, consegui a vaga, saí candidato, fizemos um trabalho. Eu tive 1.335 votos. Eu tive mais de 100 votos na capital, em São Paulo, sem ter ido lá. Eu tenho lá umas 2, 3 pessoas que me conhecem. Alguns nem me conhecem pessoalmente. Eu tenho uns amigos lá, mas que me conhecem pessoalmente deve ter uns 3, 4. Tem alguns outros que nunca nos encontramos pessoalmente. Me ajudaram. E o resto foram as redes sociais. Aqui em São Joaquim da Barra, nós tivemos 887 votos. 887 votos aqui. Sabe quantas reuniões eu fiz, Teve? 4. 2 aqui em São Joaquim, uma em Morro Agudo e uma em Salles de Oliveira, que fui lá abraçar o Augusto e o Tílio, lá, são meus irmãozinhos, desde os primórdios. Então fui lá abraçar eles, não estava lá, mas eu abracei o pai e a mãe, que eu chamo de pai e mãe também, que são os pais dele. Então, família que eu tenho maior carinho lá em Salles de Oliveira, e fui numa pessoa, um amigo lá em Morro Agudo. E 2 reuniões aqui, em São Joaquim da Barra. O resto eu fazia campanha para o ex-presidente e para o governador atual, que é o Tarcísio. Voto para mim e pedi para meia dúzia de pessoas, mas as pessoas conhecem a gente. Eu cheguei aqui em 81. As pessoas me conhecem bem. Estou na comunicação um pouco mais de 20 anos. Passei, como te falei, passei pela rádio AM, né, só tinha AM na época. Passei pela Metrô, fiquei 7 anos, fui para a TV Record em 2 etapas. Né, e depois voltei, te falei, fui um dos primeiros no estado de São Paulo que migrou para o digital. Né. Eu sou um curioso. Você me perguntar qual a sua formação? Eu sou um curioso, não tenho formação acadêmica. Eu sou um curioso. Tudo que eu aprendi foi curiosidade. E deixa eu te perguntar, esse afastamento seu da política não tem como de fazer algo para ter um retorno? Você fala com relação a ser candidato? Isso. Já. A gente não é bobo. Os caras acham que a gente está dormindo. A gente não é bobo, não. A gente já tem um projeto, tem um plano novo. Mas eu ser candidato é impossível. Aí não. Mas por quê? Porque é o seguinte, quando após as tentativas que os caras não conseguiram, me chamaram, me fizeram um convite. Primeiro me convidaram para ir para o MDB. Eu não sei se foi em 22 ou em 2023. Acho que foi em 2023, no começo do ano. Eu estava numa sessão na Câmara, aqui na cidade, e eu acho que o ex-presidente, não me recordo, acho que ele foi presidente do partido, que é o menino lá chamado Zé Emílio, menino do sindicato. Aqui comigo não tem problema, eu dou nome para todo mundo. Se você tem um problema comigo, o problema é seu, porque eu não tenho um problema com você. E aqui comigo não tem conversa atravessada, é tudo às claras. Então, Zé Emílio me convidou, no final de uma sessão da Câmara, me convidou para ir pro MDB. Eu fui gentil, agradeci, porque eu achei, fiquei me sentindo lisonjeado, né? Partido grande, partido veio lá da época militar, é um dos mais, acho que é o mais antigo no Brasil. E vou te falar uma coisa, o partido que é de esquerda, você não sabia disso, né? Pois é, ela é de centro-esquerda, não tem nada de direita no MDB. Você sabe por que sabia disso, não? Não, sabia não. O partido MDB, que hoje virou MDB de novo, porque ele foi PMDB, que é partido, depois tirou o P, agora virou MDB de novo, porque já foi MDB, depois virou partido, agora virou MDB de novo. Mas o MDB, que é o partido MDB, ele nasceu para combater os militares. Você sabia disso? Não, sabia. Quem não. combate o militarismo? Não é a esquerda? Isso. Quem combate, quem quer acabar com a polícia? Isso. Não é a esquerda? Oposição. O MDB nasceu, para você que está acompanhando a gente aqui, o MDB nasceu para combater os militares. Então ele é um partido de centro-esquerda. Para mim é um pouquinho mais. É mais afastado aí. Enfim, e está tudo bem. Então, é só para esclarecer algumas pessoas que acham que o MDB é direita. Enfim. O cara me fez o convite, eu agradeci. O Zé Emílio fez o convite, eu agradeci. Falei que eu tinha um projeto, né, e agradeci. Depois, numa situação, eu fui convidado, inclusive, a trabalhar com o governo no ano passado. Foi o filho que convidou. Também dou nome, foi o Ricardinho. Uma conversa por telefone, ele me convidou. Quem é o Ricardinho? Filho do prefeito. E ele também não teve um problema que não podia mais ser candidato? Para mim está impugnado. Eles mostraram o documento, mas eu não vi ainda se houve essa liberação. Houve um pedido de liberação, porque ele está, até anteontem, até esses dias, ele está impugnado. Ponto. Não tem conversa. O documento está lá, é bem claro. É só interpretar. Está lá, impugnado. A lei reza isso. Aí depois da reunião que eles tiveram aqui, o pessoal, alguns membros da imprensa, não foi todo mundo que esteve presente, e os responsáveis pelos partidos que estarão disputando, e algumas pessoas tiveram lá. Mas eu já soube que teve
Com fraternização no final, depois que quase todo mundo foi embora, depois disso eu sei que houve um pedido do mesmo juiz que condenou, houve um pedido para liberar o cara. Apelação. Que não foi tão prejudicial ao pleito, porque na realidade é o seguinte, a lei reza que você não pode gastar acima de um percentual, não me recordo se 10%, não, é um esquema assim. Então, só para você entender, tá acompanhando a gente, a lei eleitoral, o TSE, ele reza que você tem um percentual que você pode gastar, de você para você. Você não pode ultrapassar aquele valor. Então, houve um gasto acima, ele gastou a mais. Não teve esse problema com o Dudu? E aí já foi uma outra situação. O dele foi questão de nota, um negócio mais. Comeu salgado demais. Ele comeu salgado de menos e apresentou a nota demais. É isso. É isso. E aí, o que acontece? O cara gastou a mais, infringiu a lei. Você está numa velocidade no seu carro, na sua moto. A lei fala que você não pode ultrapassar, acho que é 50 ou 60 por hora na avenida. Isso. Se você estiver acima daquela velocidade, e o radar te pegar, você vai brigar com a lei? Tá lá, tem uma placa grande lá, não tá? Tá. Então não dá para você brigar com a lei. Você está sabendo que a lei está falando que você não pode correr acima de 80 na via pública, de 60 na via pública. Você vai brigar com a lei? Não tem como. A lei já falou, tá lá, então é clara. Aí a lei, na palavra do próprio juiz que condenou, regional aqui, tá pedindo a liberação do menininho, do filhinho de papai, do menino de vó. Depois da reunião aqui. Depois da festinha. Então tá pedindo essa liberação. Não teve prejuízo para o pleito eleitoral naquela ocasião, porque foi das eleições de 2020, essa condenação. Sim. Então tá acontecendo isso. Agora, se já foi liberado, não sei, eu não posso te falar se foi liberado, mas estava impugnado sim. Eu tenho documento e todo mundo tá rodando aí no WhatsApp. A informação mudou, agora é na palma da mão, é tudo rapidinho. Chega aí para você. Então, é só ler lá e entender. Você não precisa ser um estudado de direito. Está lá, claro, impugnado. Você não pode concorrer porque você lesou, você quebrou a regra. Ponto. Sei que houve esse pedido. Agora, se foi liberado, eu acho que ainda não havia acontecido essa liberação. Mas ele está cantando de galo aí. Tá porque ele manda áudio para os meninos, os candidatos do nosso partido. A gente vai se ver na urna. Não sei o quê. Os caras acham que os caras são bestas, eles não sabem como é que isso aqui é uma arma. Eles acham que manda um áudio e fica lá no telefone da pessoa. Ficou, cara, vocês estão doidos, rapaz. Vocês não sabem, vocês não estão preparados para esse negócio, não. Enfim. Então, o que acontece? Voltando aqui. Uma aguinha aqui. O cara fez um convite e eu agradeci. Fiquei de boa. Na hora, eu sabia que o cara estava querendo quebrar o meu projeto, o cara queria me levar, porque já havia tido o convite do partido. Você acha que eu nasci ontem? É só olhar no meu RG. Você vai ver que o meu RG está escrito que eu não nasci ontem. Simples assim. E aí, cara, já era. Mais recente, acho que uns 3 meses, aí foi o Chimitão, foi o prefeitão. O prefeitão quis uma reunião com o Rangel, que estava presidente do Progressistas, lá na prefeitura. Então a reunião foi lá. Teve a reunião com o Rangel. A conversa é clara. Ele pediu para levar o nosso time para disputar ao lado dele. O Rangel falou o seguinte: olha, não posso, porque eu tenho um compromisso com o partido, com o grupo, e nós já temos um projeto em andamento. Se você tivesse me feito um convite lá atrás, quando a gente começou, e você estava aí debochando, achando que a gente não ia chegar a lugar nenhum, mais ou menos isso, porque os caras debochavam da gente. Vai chegar a lugar nenhum. Tá bom. E aí, pegou e falou: se tivesse feito um convite lá atrás, provavelmente a chance era real da gente estar aqui disputando, para disputar as eleições junto com você, falando para o prefeito, Rangel, que era presidente do Progressistas. E ele falou: não, mas traz o time para cá, fala para o Hilário desistir. Desse jeito. Fala para o Hilário desistir. Então houve essa conversa. Primeiro teve. As pessoas não sabem o que acontece nos bastidores. Então essa conversa foi com o Rangel. Primeiro foi comigo, os convites e tal, primeiro partido, depois para trabalhar na administração, a gente não é tonto. Entendeu? E aí, e não é todo mundo que está à venda, né? Porque tem gente que tem preço, tem gente que tem valor. Eu tenho valor. Eu não estou à venda. Tô aqui para me dar bem em cima do dinheiro de pagador de imposto, não. Eu acho que o político ele tem que ganhar, mas o que ele entregar, o que ele fizer através do seu trabalho, ele tem que ter por merecimento. Não importa, qualquer pessoa que entregar bem, ele tem que ganhar e ganhar bem. Essa é a opinião que eu tenho. Mas
Cara, dinheiro que não é meu, eu não quero saber. Eu quero estar bem com a minha consciência, quero estar tranquilo. E eu trabalho todo dia. Enquanto eu tiver vida e saúde, eu vou estar trabalhando, tá tudo certo. Eu tenho prazer de trabalho. Trabalho todo dia sem folga. Eu tive férias na minha vida, acho que 2 vezes na vida. Mais de 10 anos. Enfim, voltando na questão do Rangel. Conversou, teve essa proposta indecente, levar o time e falar para o Hilário desistir. Veio, sentamos, reunimos ali de novo, eu, Hilário, o Rangel, tal, o time de frente, a linha de frente. O cara falou isso para nós lá. Pô, o cara quer que se desista, o cara tá de brincadeira, tal, e queria que nós levasse o time para disputar lá com ele. Pô, tá de sacanagem. Então, teve mais isso. Era a segunda. Mais uns dias à frente, aí teve uma outra conversa. Não vou dar o nome dele, esse eu vou resguardar. Mas teve a conversa do Hilário com um amigo dele, empresário. E esse nem político é, né? É o político do bastidor. O que... Exatamente. Ele sempre esteve junto, a vida toda. É amigo pessoal do prefeito. Então o Hilário teve uma conversa com esse camarada na casa dele. É só juntar, é perto a casa um do outro. Uhum. Então a reunião, era a terceira reunião. Aí foi o Hilário com esse camarada. O camarada chegou e falou pro Hilário o seguinte, ó, na casa dele. O Hilário foi na casa dele, a reunião, que era a última reunião, a terceira reunião e última. Aí já foi com o Hilário. Primeiro comigo, depois com o Rangel, depois com o Hilário. Falou o seguinte, o que você tá fazendo aqui? Você tá doido? O que você tá fazendo no meio dessa baderna aqui? Sai fora. Mesmo intuito. Era para ele desistir da candidatura. Ele ia abrir caminho pro prefeitão. Então o intuito da reunião foi esse. Uhum. Lá na mesma situação, é claro, né? O Hilário não deu chance pro cara não falar besteira, outras besteiras. Mas só para entender. Uhum. 3 reuniões, primeiro comigo, depois 3 convites, primeiro comigo, depois com o Rangel, cada pessoa, com pessoa diferente. Eu tive convite do menino que foi presidente, ou é presidente do sindicato lá, o Zé Mírio, para ir para o partido, lá na Câmara. Depois tive convite do filho para prestar serviço, ano passado, final do ano me convidou. Por telefone, uma ligaçãozinha, convidou. Velho, fique em paz. Não quero. E aí, na sequência, aconteceu. Foi com o Rangel, aí foi direto com o prefeitão, e depois foi com o Hilário. Quando os camaradas entenderam que não tinha jeito de comprar a gente, aí o camarada teve que apelar. E aí entrou o Baleia Rossi, que é amigo pessoal do cara, na jogada. A gente sabe, porque as informações chegavam pra gente. As informações iam chegando pra gente. E aí, velho, entrou o cara na jogada. O cara sentou com o presidente do meu partido, negociaram ali, trocaram figurinha, arrancou o partido do nosso comando, ficou uma semana fora da plataforma, fora do ar, voltou na semana seguinte nas mãos do Clóvis, que é amigo pessoal do prefeito, e que já foi chefe de gabinete, chefe do governo do prefeito, no passado, numa das administrações dele, e tem negócios aí, já ganhou licitações aí, enfim. E é o cara que dá as ordens através do prefeito. Então, ou seja, o partido foi arrancado da nossa mão. Arrancado. É isso. E a gente não pôde fazer nada. Nós fomos obrigados ainda a participar de uma convenção do MDB, porque aí já estava na mão do MDB, o partido já estava com eles, através do Clóvis, que está como presidente, mas quem manda lá, você sabe, vou repetir, quem manda é o papai. É isso, enfim. O Clóvis é só figurativo. Um escuro. É um boneco. Bonequinho feio, hein? Boneco feio. Lá, que tá lá para seguir as ordens que o prefeitão manda. E foi isso que aconteceu. Tanto é que na convenção, nós fomos obrigados a participar da convenção do MDB. Coisa mais humilhante, cara, que foi aquilo lá. Porque nós trabalhamos... eu tô trabalhando desde 2020, cara. Você não tem noção. Desde 2020 trabalhando para montar esse projeto, para chegar, porque lá eu já vi o Hilário, porque eu vi que o Hilário era um cara com potencial e vi que era um cara que, esse cara é um cara do bem, eu acho que esse cara tem condição de mudar, quebrar esse ranço político. Já deu. O Wagner está na terceira eleição dele, são 12 anos administrando não, né? Fazendo merda. Essa que é a verdade. Porque pega todas as obras do cara, tem problema. Pode pegar, todas as obras do cara tem problema. É simples aí. A farmácia, você sabe que inaugurou uma farmácia, deve ter uns 2 meses aí? Não, se inaugurou, eu não sei, eu vi construindo. Eu sei que tem um prédio lá que funciona como depósito. Agora, eu não sei se já virou farmácia, porque estava funcionando como depósito. Ontem lá, não foi pegar um remédio lá, nem remédio para pressão alta tinha. Quem foi pegar? Eu fui lá Você pegar. foi? Eu aonde? Qual prédio? Em frente à delegacia ali.
Em frente ou nas costas da delegacia? Não, em frente. Lá não tá funcionando ainda então não tô falando besteira. Não, foi em frente. Nem remédio para pressão alta tinha. Não tinha remédio para pressão alta. Não, em frente à delegacia. Em frente à delegacia, não tinha. A farmácia que tá funcionando é em frente à delegacia. Não. É em frente que tá funcionando. É isso. A nova, que foi entregue agora o prédio. Atrás. Que tá escrito farmácia lá. Mas não tem nada lá, não. Então, porque tá funcionando como depósito. Você sabia disso? Mas e cadê os remédios? É como depósito? Então. Eu tô falando que. Vou reafirmar. Me aponte uma obra desse cara. Então, qualquer uma que. Puta, essa obra tá foda. É foda essa obra. Não tem, cara. Todas as obras, inclusive do passado, tem um monte de problema. Um monte de problema. É fácil apontar isso. É muito fácil apontar. Porque a gente tem um pouquinho de noção, né? A gente tá no meio há um bom tempo. Falei da farmácia. Você sabe que o cara inaugurou uma clínica veterinária? Eu ouvi falar mais ou menos. Inaugurar uma clínica veterinária, na palavra deles, é para pessoa de baixa renda. Pessoa de baixa renda, nós não temos condição de ter um cachorro. De repente não tem grana hoje. O cachorro deu uma dor de barriga, não tem grana para ir lá na clínica particular. Então nós somos pessoas de baixa renda. Ponto, tá tudo certo. E aí, eu não tenho condição de levar na clínica particular, eu vou levar na clínica lá que o prefeito inaugurou. Mas você sabe onde que é a clínica? Aí eu ouvi falar que é lá perto da Tuzi. Perto da Tuzi. Você sabe onde que é a Tuzi? Eu sei. É lá do outro lado da cidade. Eu sei. Passado da Sambra, os motéis, é lá do outro lado. Até chegar lá o cachorro se uma pessoa que mora lá na Sambra, no Jardim Paraíso, se ela não tiver condição, não tiver um carro, não tiver condição de levar o cachorro, vai ter que levar arrastando ou levar no colo. Não tem jeito. Imagina uma pessoa que mora no centro. Não tem como. Imagina uma pessoa que mora aqui. Em São longe. Paulo, nesses outros bairros, mora no Chediac. Como é que uma pessoa que mora aqui nesses bairros, que mora pra cá, do passado da Sambra pra cá, como é que vai levar o cachorro lá, velho? Não tem como. Se é pra baixa renda. Não tem como. Ah, velho, desculpa. O que a pessoa for pagar de Uber, dá pra pagar no veterinário. Você entendeu? Você entendeu? Como é que... Não... Cara, não tem lógica. Não tem lógica. É só pensar um pouquinho. Eu quero ajudar a pessoa. Tá bom. Eu vou ajudar pela metade. É isso mesmo? Não, aí não vale a pena. Cara, não funciona. Tá errado. Essa é a minha avaliação. Então, a clínica, ela tinha que estar centralizada. A não ser que você tenha condição de fazer 2, 3 clínicas e espalhar na cidade. Não é esse o caso. Nós estamos numa cidade pequena. Uma clínica é o suficiente. Mas você tem que centralizar. Não dá para você botar uma clínica numa ponta da cidade para as pessoas de baixa renda. Falei da clínica, falei da farmácia, que você acabou de comprovar que não está funcionando. Qual que é o projeto que tem na Lapa ali? Parece na Lapa, reinauguraram. Foram colocar um aparelho lá, né? Nem força tinha. Não tinha fio? O que eu sei é o seguinte. é que assim, os caras são gestores. Você sabe que o cara ganhou um prêmio como prefeito empreendedor. O cara ganhou um prêmio como prefeito empreendedor. E aí ele ganhou do prefeito de Louveira, que é a cidade onde eu atendo, que eu tenho um amigo lá, que é político, tá junto com o prefeito. Ele ganhou do prefeito meu lá de Louveira. Ele ganhou do prefeito de Louveira como empreendedor. Cara, se você ver aqui, eu te mostro aqui, ó, tanto de coisa que o prefeito entregou lá. Ele entregou lá, só para você ter uma noção, mais de 400 apartamentos, prédios, mais de 400 apartamentos. Ele entregou 150 casas populares. O cara entregou um parque maravilhoso, cara. Cara, que lindo aquele parque. Família caminhar, passear, criançada, família. Maravilhoso. Entregou um parque lá. Cara, lá todo dia tem emprego. Você consegue, você trabalha, você tem empresas grandes lá. Não tem falta de emprego no local. Tem vaga, oferta de emprego o tempo todo em grandes empresas. Cara, tem um parque industrial fantástico lá. O sistema de água, nós passamos por um problema de água esses dias. Hoje eu saí da minha casa, não tinha água. Não, aqui acaba água todo dia. Acaba água todo dia aqui? Todo dia. Mas o cara falou que resolveu o problema, não, aqui acaba água todo dia. O cara falou que resolveu o problema da água, pô. Ô Tezinho, você tá falando que aqui o Paulo tá concordando comigo lá do outro lado, pô. Sábado agora não teve uma chuva de vento. Sim. No domingo não tinha água pra lavar a casa. Você sabe que dia aqui todo dia acaba água, todo dia. Você sabe que dia que chegou água na minha casa? Assim, que encheu a caixa e acabou. É assim que eles fazem aqui. Segunda-feira à noite. Aqui em casa chegou na segunda de manhã. E acabou. Acabou na hora do almoço. E aí que chegou na segunda, encheu, acho que a caixa à noite e já não tinha pela manhã. Aqui acaba na terça não tinha, voltou na quarta, encheu a caixa de novo e saí de casa agora, não tinha água, o dia inteiro, sem água. Eu moro no centro, Tazinho. Eu moro na Sergipe, no centro, na altura do terminal rodoviário antigo ali. Moro
Eu moro ali com os meus pais. Saí de casa hoje, não tinha água. Agora, não tinha água. Ah, mas resolveu o problema. Rapaz, eu falo para as pessoas, quando a pessoa vai me cobrar na rede social, mas o prefeito resolveu o problema da água, não está faltando mais água. Eu falo assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu desafio você a deixar o seu celular aqui para mim. Toda vez que acabar a água, eu vou te ligar ao vivo, ou então você vem na minha casa. A pessoa nunca deixa, ninguém deixou o telefone para mim. Cara, é muita merda que esses caras fazem. Tava falando da UBS, da UBS. Os caras foram reinaugurar uma UBS, acho que na Lapa. Chegou na véspera, começou a levar os equipamentos para lá. Foram colocar um equipamento na tomada e descobriram que não tinha um fio passado, não tinha energia. Foi olhar, não tinha um fio passado nas paredes, cara. Esse é o prefeito gestor que ganhou do prefeito de Louveira como prefeito empreendedor, cara. Pô, se você viu o que aquele prefeito fez em Louveira, eu falei de 400 apartamentos, esse aqui prometeu de 1.000 a 500 casas. Você sabia disso? Lá em 2020? Não. Que o prefeito. Tá aqui, ó, tem um vídeo, eu te mostro aqui, ó. Eu peguei o vídeo dele na internet, tá na internet, você acha. Peguei o vídeo da internet, tá lá. E ele falando, ó, eu vou dar de 1.000 casas, de 1.000 a 500 casas. Nós vamos fazer porque a pessoa merece, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo outro. Quantas casas o cara fez que ele entregou? Uai, que eu saiba nem. Pois é, tá o vídeo rodando. A proposta de governo dele de 2020. Eu gostaria de encontrar, porque eu não tenho todo o plano de governo dele de 2020. Eu gostaria de encontrar para confrontar, para saber o que ele fez. Porque o que eu faria, que o que ele fez, tá mal feito. Pega aquele prédio lá. Quantos anos ficou aqui? Quase 2 anos? Ficou fazendo aquele prédio da farmácia ali? Como é que um camarada fica esse tempo todo para fazer um barracão? Porque para mim é um barracão, um trem ultrapassado, quadradão, tinta óleo na parede. Cara, que coisa mais ultrapassada, que aquilo não tem nada de novo naquilo. O cara faz uns barracões, quadradões ou retangulares, bota um telhado. Eu não entrei lá ainda, mas pra mim é um barracão, não tem modernidade no prédio, cara. O cara faz coisas como se estivesse na década de 80 ainda, ele faz um barracão. Velho, e pode olhar, tinta óleo, o cara tá usando tinta óleo, rapaz. Aquele azulzão feio, que é o que ele usa como marca dele. Aquele azul mais feio. Pode olhar lá no pronto-socorro, foi feito pintado lá, o muro há pouco tempo. Pode olhar que tá aquele barradão azul lá também. E nessa farmácia também. Cara, que coisa mais ridícula que aquilo, cara. As pessoas não merecem, as pessoas querem inovar. Você não troca de camiseta, você não troca de roupa, você não compra roupa diferente, você não muda o corte de cabelo. Você não. Eu não sei não. Jeito, mas... Cabelo você não muda o corte, mas a barba de vez em quando você muda. Você entendeu? Pô, como é que o cara pinta a casa como se ele estivesse na década de 80, cara? É ridículo aquilo lá. Enfim, tô falando só dessas coisinhas. Você entendeu? Ó, falei de uma clínica veterinária que está lá do outro lado do mundo, como é que a pessoa vai levar? Falei da farmácia que não está funcionando como farmácia, você acabou de ir lá ontem, não tá, você foi na farmácia que é em frente à polícia, não é na costa, porque o prédio da farmácia foi construído na costa, quase 2 anos. Me lembrou o ex-prefeito que da ponte lá, fez até aniversário, né, do PT. 2 anos para entregar a ponte, rapaz. Fizeram um bolo, rapaz. Por isso que eu te falo que eles são iguais. PT e MDB são iguais. 2 anos, cara, para entregar a ponte, o cara 2 anos para entregar um predinho, para fazer uma farmácia. Pior. Cara, os caras tá de sacanagem. Você passou naquele terminal rodoviário novo, construído pelo PT? Que lá tava um buraco, aquilo lá, tava feio demais, cara. Lá, os paralelepípedos tava tudo solto, tinha uns buracos que chegou a travar ônibus, carro pequeno, quantos carros pequenos travou? Agora a gente chegou a travar ônibus travava, porque sentava. Tamanho que eram os buracos, umas lagoas enormes lá de buraco que tinha. E o cara falou que não ia mexer. Aí nós fizemos uma matéria alguns dias atrás, na semana da frente o cara começou a mexer lá. Tá arrumando. Se tá arrumando, eu não sei. Pelo menos arrancou tudo, as pedrinhas lá, aquela jotinha, arrancou tudo, né? E tava mexendo lá. Embora o dia que eu fui viajar, eu passei para pegar o ônibus lá, não tinha nenhum funcionário, né? Eu quero deixar claro que não tinha. Naquele dia não tinha um funcionário lá. Tá? Era hora do almoço, não era não, era mais de 13 horas, quase 13 horas. E não tinha máquina lá também. Se tivesse um funcionário, estivesse trabalhando. O cara falou para mim, não, hoje não trabalhou ninguém aqui não. A gente se levanta as informações. Enfim, cara, o cara já tinha falado, o cara ficou 4 anos para decidir mexer agora e já tinha falado que não ia mexer. Ele falou que não ia mexer no terminal. Então é só pegar a matéria. E você falar que é mentira, eu acho a matéria e te mostro. Eu vou achar tudo que você falou de merda. Aí o cara, outro dia ele me falou que a censura era bom. Que o que o STF está fazendo lá que era bom. Você sabe por quê? Porque ele falou que inventaram uma fake news, negócio do carnê de IPTU, e aí chamou a pessoa de
desocupado, não sei o quê, não sei o quê. E depois no final ele falou, por isso que aquele pessoal lá, às vezes o pessoal acha que é ruim, não, né? Tá proibindo, inclusive a direita e tal, tá cerceando a direita, mas às vezes é bom. Pô, ele tá falando que censura é bom. Ele falou isso. Eu já fiz umas matérias e vou continuar colocando esses vídeos até o final, para as pessoas conhecerem o cara que é o cara que está administrando nosso dinheiro, que é um cara que é favorável à censura. Que é um cara que não tem palavra. Ele fala que vai fazer uma coisa e faz outra. É um cara que dá rasteira nos amigos, nas pessoas. Por quê? Para ele ficar sozinho, concorrer com o outro. Porque o outro ele não tem condições de tirar o PT. Né? Eu acho que se ele tivesse condições de tirar o PT, ele tiraria o PT, mesmo que não fosse para concorrer. Mas só para deixar do ladinho ali, ele faria isso também. Para ele ficar sozinho. Igual Batatais. Batatais é só um prefeito lá que vai concorrer. Inclusive que é do partido que eu tava. Os outros tá tudo junto. Tudo junto. Inclusive o PT tá junto com o MDB lá em Batatais. Olha pra você ver que merda aquele negócio. Então quer dizer que ele é responsável, sim. Não adianta, cara. Tá com ele o partido. Tá com ele o partido. Se não é ele que é o responsável, por que o partido ia estar com ele? É simples assim. É só você se perguntar. Bom, e ele vai falar que não. Com quem tá o partido? É o Clóvis que é o presidente. Tá bom. E estava na convenção de quem? Do MDB. Por que estava na convenção do MDB? Faz essa conta. Pergunta pra você. Quem que é o cara que manda? O MDB. E aí o cara, no dia da convenção, os caras trataram junto lá e falaram, olha, nós não vamos permitir o Hilário sair candidato e não vamos permitir nenhum candidato a vereador. Por quê? É o seguinte, o cara me convidou, eu falei não. O Rangel falou não. E aí no final das contas, se ele, o nosso time... Se ele leva o nosso time, Bernardo, fala pro Bernardo ligar depois. Tá te ligando aí o Bernardo. Aí, o que acontece? Se o cara leva e permite que os candidatos a deputado, a vereador, disputasse, cara, ali a chance era de 3, pelo menos. Nós. Ele ia ter 3 caras trabalhando contra ele, porque nenhum de nós ia... A gente fala o seguinte, cara, é hora de mudar essa Câmara. Chega desse negócio de sentar no colinho do prefeito, o prefeito tá, não importa, eu falo isso pro próprio Hilário, eu falei isso pro próprio Hilário, velho, aqui é o seguinte, se eu tiver a oportunidade de ser escolhido como vereador, representante das pessoas, esquece, cara, eu vou trabalhar em função das pessoas, eu não vou chegar lá e fazer um negocinho, esquece, você vai perder amizade comigo logo na primeira, se você não for um prefeito que realmente, que é o que eu acredito hoje, que é o que você demonstrou, não tem conversa, cara. Porque eu estou caminhando, eu e Deus e as pessoas que confiam em mim. Dependo desses caras aí. Exatamente. Então a minha conversa é bem reta com qualquer um. E você acha que esses caras que eu já quero que eles vão para casa descansar? Pô, o Wagner está na 3ª, botou o Proença, então são 4. O PT está na 6ª, porque botou o Jorge Sandrin lá atrás, que era vice do Zé Ivo. Então foram 6 eleições, uma do Zé Ivo. O Zé Ivo foi primeiro, depois Jorge Sandrin era vice, virou prefeito. Depois a Maria Helena ficou 2 vezes, 8 anos prefeita. Depois botou o Marcelo Mian 2 vezes prefeito, cara. Então são 6 eleições. 6 vezes 4, 24 anos do PT. E mais 16 do Wagner, porque o Wagner colocou o Proença lá atrás. São 12 anos do Wagner. Cara, nós precisamos respirar ares novos, nós precisamos de mudar a cidade, nós precisamos de criar oportunidades, especialmente para os mais jovens. A gente fala de um distrito industrial há mais de 30 anos. Cadê o distrito industrial, cara? Não é só comprar terra e botar uma placa na borda da Anhanguera e falar que você vai ter isenção fiscal, não, cara. Tem uma série de outras coisas. Você precisa ter uma saúde de qualidade, você precisa ter uma saúde, você precisa tratar a qualidade de vida das pessoas. Nós saímos da pandemia pouco, as pessoas, a parte psicológica de muita gente está afetada, cara. O que foi feito realmente? Você acabou de me falar que se foi buscar um remédio, não tinha um remédio simples. Não tinha. E o que fez além disso? Se não está fazendo o básico, você está fazendo. Está me surpreendendo o quê? Está surpreendendo. Eu nada. A surpresa é que ele continua fazendo merda. Eu achei que o cara com mais idade, o cara ficasse mais sábio, né? Mais humano, mais vivido. Não. O cara fica mais safado. Esse aí ficou mais safado. Roberto, cara de pau. Eu agradeço muito a sua presença aqui essa noite. Espero ter oportunidade pra gente vir, pra você vir aqui mais, pra nós bater mais esse papo que foi excelente. Meu irmão, nós falamos bastante, né? Ficou meio perdido, tem muita coisa pra contar. Mas foi gostoso. Um abraço pro pessoal de casa que continua seguindo a gente, compartilhando, curtindo, né? Esse papo bacana que vai ter mais. Uma boa noite pra todo mundo. Fica todo mundo com Deus. Show de bola, meu irmão. Só ouro. Grande abraço aí.